E sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João J e hoje vou meter na mesa o Pessoa. O Pessoa é um jogo do Orlando Sá, com arte da Marina Costa, e eu tenho aqui a edição da Pitágoras. Para vos ensinar a jogar este jogo, eu vou começar por montar o tabuleiro. Tabuleiro esse que está dividido em 6 peças, formando aqui uma espécie de um hexágono, que é mesmo um hexágono, apesar de ter os cantos redondos, e juntamos assim, como se fossem peças de puzzle, e formamos o nosso tabuleiro. Pode parecer um bocadinho incompleto, porque na realidade falta-nos aqui mais esta peça central. Vou tentar aqui alinhar, não é sempre muito fácil, mas também não é propriamente difícil. E que já roda livremente. Para mostrar um pouco como se desenrola este jogo, eu vou preparar aqui o jogo para 4 jogadores. Cada jogador vai então receber aqui um dos tabuleiros de heterónimo. Vamos utilizá-las com este chapeuzinho verde voltado para cima. Existe também esta outra face com os chapéus vermelhos, que será para modo avançado. Isto vai tornar o jogo um pouco assimétrico, pois cada um dos jogadores terá uma especialidade diferente. Mas aqui vamos jogar com o modo verde, modo normal, em que todos os jogadores pontuam e jogam da mesma maneira. Cada jogador vai receber um peão de jogo, com a sua cor, e vai colocá-lo aqui no espaço metafísico, que é como se chama aqui esta rodinha central. Cada jogador recebe ainda 2 discos, que vão ser colocados aqui na pontuação, no marcador de pontuação, aqui no 0, e o outro no tabuleiro respectivo, para marcar assim os pontos criativos, os pontos de criatividade, ou a energia criativa, aliás, que temos no início do jogo. De seguida, colocamos também o peão do Pessoa no espaço do Rocio. A seguir, baralhamos as cartas de inspiração e vamos distribuir 5 cartas a cada jogador, das quais eles terão que escolher 3 e descartar 2 restantes. Aqui apenas para demonstração, eu vou dar diretamente 3 cartas a cada um dos jogadores. As restantes cartas ficarão aqui à parte, junto ao tabuleiro de jogo, mas podemos já distribuir também aqui pelas áreas do Martinho da Arcada e pela área da Brasileira. De seguida, vamos baralhar também as cartas de livraria e colocá-las voltadas para cima, aqui junto à livraria. A carta de cima vai ficar já no tabuleiro, na posição correspondente. Já que estamos na livraria, vamos colocar também as peças de livraria aqui nos seus lugares, na prateleira de cima e na prateleira de baixo. Não é propriamente assim que se dirige o livro de regras, mas acho que os nomes são indicados. E por fim, vamos colocar aqui as peças de poema na área do Rocio, do espaço do Rocio, que é esta aqui. As pecinhas de poema são estas pecitas, com números 3, 4 e 5. Já vamos ver que são depois as cartas com que nós escrevemos os nossos poemas. Se quisermos jogar com o módulo da mensagem, baralhamos também as cartas e cada jogador vai receber 2 cartas e neste caso não terá que descartar qualquer carta. Colocamos também as restantes junto ao tabuleiro de jogo. Cada jogador recebe ainda a sua peça de jogador para indicar se está ou não a controlar a pessoa. E por fim, o primeiro jogador vai receber o token de primeiro jogador, esta máquina de escrever, e diz o livro de regras que vai para o último jogador a ler poesia. Vamos imaginar que é aqui o amarelo. Uma vez que foi determinado que este seria o primeiro jogador, imediatamente à sua direita teremos o jogador vermelho que vai assumir então o papel de pessoa. Já vamos ver para que serve isso. Como é que se desenrola então este jogo? O jogo vai então desenrolar-se ao longo de 12 rondas, que serão marcadas aqui pelo nosso espaço metafísico, e quando chegarmos aqui ao ano 1935 será jogada a última ronda. Para começar, os jogadores então deverão mover um dos peões de heterónimos e executar a ação. Para mover o peão, basta então movê-lo para um destes espaços cinzentos, que estão aqui marcados, e executar a ação do espaço.
Vamos imaginar que aqui o jogador amarelo quer ir aqui ao Martinho da Arcada e aqui pode então comprar cartas. As cartas terão o custo aqui em cima, terão todas o mesmo valor. Contudo, estas duas cartas, que têm aqui estes símbolos por baixo, indica que estas cartas só poderão ser compradas se não tiverem cartas aqui do lado. Ou seja, se eu quiser ir buscar esta carta aqui, eu terei que comprar estas duas e para esta a mesma coisa. Esta é a mão do jogador amarelo. Portanto, ele tem 3 cartas de classicismo, que são estes símbolos cinzentos, e tem 2 4 e um 5, que é o número da carta. Não é propriamente um valor numerário, é apenas por ordem. Já vamos perceber porquê. Neste momento, a compra das cartas, uma vez tenho aqui 4 e 5, é importante para depois pontuar e escrever poemas com estas cartas que os números sejam por ordem crescente, eu não posso repetir os números, e portanto o que está ali mais interessante talvez sejam o 1 e o 2. E por isso ele vai comprar o 1 e o 2, e o 4 também, já agora. Fica assim, e não compra aquelas cartas para não gastar mais pontos de energia, de energia criativa. São 3 pontos e vou reduzir aqui no meu marcador para indicar que já só tenho 2 pontos de energia criativa. Está feita a ação e vai jogar o próximo jogador, que é o jogador branco. E ele vai também comprar cartas, mas desta vez, como já está aqui este espaço ocupado, vem para a brasileira. Na brasileira os preços são diferentes. Começa aqui esta carta que não tem custo, estas duas que têm o custo de uma energia criativa e estas duas que têm o custo de 2 energias criativas. Antes de mais, só repor aqui as cartas. Elas deslizam todas para a esquerda e entram novas cartas para o tabuleiro. Então daqui, olhando para a mão deste jogador, que foi aleatório, temos aqui várias cartas de naturalismo e, portanto, estas aqui são mais interessantes para compor aqui uma mão com mais cartas do mesmo tipo. Esta primeira foi gratuita, esta tem um custo de uma energia criativa. E aproveitando para ficar aqui com mais cartas já de futurismo, eu vou aproveitar e vou já agarrar esta, apesar do custo, e vou gastar então 3 pontos de energia criativa. Fica a jogada do jogador branco. Segue-se o jogador azul. O jogador azul vai tentar fazer aqui algumas ações na biblioteca. E o que é que nós podemos fazer aqui? Olhando para as cartas, este jogador poderia comprar, descartando uma carta com o número 1, mas que eu não tenho, poderia ficar com 5 pontos de vitória. Descartando uma carta de classicismo, vai comprar este tokenzinho, que ficaria aqui, dando-lhe então mais pontos de vitória para as cartas de naturalismo. Ou comprar aqui, gastando uma carta de futurismo, comprando este token, que daria mais pontos para quando compusesse poemas com cartas de classicismo. Neste caso, e porque tenho muitas cartas de classicismo e tenho poucas de futurismo, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou descartar esta e vou comprar isto aqui. De notar que está aqui uma indicação, quando eu faço esta ação, eu tenho direito a um bónus, caso alguma destas cartas que eu tinha quando movi para aquele espaço, tivesse um destes símbolos da astrologia igual aos símbolos que estão aqui no meu espaço metafísico. Neste caso não acontece, estão aqui Leão e Virgem e eu só tenho Peixe, Capricórnio e acho que isto é Carneiro. Eu não sou especialista em astrologia. Mas como isso não acontece, eu não vou ganhar nenhum bónus. Neste caso seriam 3 pontos de vitória. E vou apenas recolher então este ponto. Por fim, o jogador vermelho tem estas 3 cartas. E já agora recolocar estas aqui para cima. Esqueci mais uma vez. Antes de passarmos ao jogador vermelho, lembrar aqui uma coisa da ação da livraria. O jogador, se quisesse, poderia ganhar os 5 pontos movendo a carta para cima e utilizando a mesma carta. Ou seja, quando nós jogamos, podemos manipular os valores da livraria a nosso belo prazer. Contudo, se eu faço uma movimentação, eu terei que me comprometer com esses valores para fazer as trocas e não posso fazer uma troca para ganhar os 5 pontos com a carta de naturalismo, de classicismo, e depois rodar isto e gastar uma carta de 1 para ganhar os 5 pontos. Terei que fazer sempre com os mesmos valores. Por fim, com esta mão, o jogador vermelho não vai querer fazer um poema ainda e vai, por isso, e uma vez que tem o controle sobre pessoa, vai movimentar o peão de pessoa para esta área que está livre, uma vez que esta colocação é válida para pessoa, aqui no retângulo preto. Então, fazendo a compra, ele vai comprar aqui estas cartinhas de
futurismo, mas esta aqui, como estava bloqueada, tenho comprado também esta. E assim gasto 4 pontos de energia criativa. Mas fico com uma mão mais interessante. De notar que eu tenho neste momento 7 cartas e 7 cartas é o limite da nossa mão. Finalizada que está a ronda, damos a voltinha então aqui ao nosso carrossel. Verificamos quem é o primeiro jogador e isso é determinado por quem controla a personagem da pessoa e por isso vai passar para aqui. O jogador vermelho toma então a opção de criar um poema. E criar um poema, para isso terá que vir aqui ao Rossio. Como é que se faz a composição de poemas? Nós teremos que utilizar as nossas cartas de inspiração e jogá-las de forma crescente. E eu vou jogá-las assim. Como é que isto vai então pontuar? Eu vou pontuar uma carta, um ponto aliás, por cada carta que eu tenha, de cada tipo, referente aqui ao meu tabuleiro de heterónimo. Uma vez que todos os meus estilos de escrita valem um ponto, qualquer uma destas cartas vai valer um ponto. Por isso eu vou descartar esta, vou deixar esta do naturalismo aqui e vamos pontuar 5 pontos por cada carta, mas vamos pontuar também por consistência de estilo. O que é que isto significa? Cada carta a carta anterior seja do mesmo estilo vai ganhar um ponto adicional. Eu tenho aqui 5 pontos. Esta carta que é precedida de uma carta do mesmo género é mais um ponto e esta também. O 5 não, porque a carta anterior é de naturalismo e não de futurismo. E portanto eu tenho aqui 2 pontos extra, para além dos 5 faço 7 pontos. Vou marcar aqui. Porque fiz um poema com 5 cartas, vou ganhar também este token com o número 5, que vai depois pontuar no final do jogo. Vou deixá-lo aqui. Para além disso, porque ainda vim buscar o token não à reserva, mas ao tabuleiro, aqui na área do Rossio, vou ganhar também 3 pontos adicionais. Estas cartas serão então descartadas, mas eu vou guardar uma delas na minha mão, ou por outra, vou guardá-las junto do meu tabuleiro. Uma delas será utilizada para escrever um poema no final do jogo, e é uma ação que todos os jogadores vão ter extra no final do jogo. Aqui as cartas serão repostas. E o jogador amarelo vai fazer a sua ação. Ora, o jogador amarelo vai querer escrever um poema também. Só que a posição do Rossio está ocupada. O que é que ele pode fazer? O jogador amarelo vai roubar o controle sobre a pessoa. Para isso vai gastar uma energia criativa, como indicado aqui no cartão, para ganhar o controle de pessoa. Vamos reduzir aqui. E porque vai passar agora a controlar a pessoa, vai mover não o seu peão de heterónimo, mas o peão de pessoa para a casa do Rossio. E assim já pode fazer o seu poema com as suas cartinhas. Neste caso são 3. Portanto, vai ganhar 3 pontos, mais um da consistência e mais outro de consistência. São 5 pontos para o jogador amarelo. Vai ganhar este token com o número 3 e mais 3 pontos de bónus por ter retirado ainda aqui da área do Rossio. Vamos guardar uma das cartas para o final do jogo. Vou guardar com o número 1. Mas vamos ver também que aqui na roda o bónus seria para a carta com o escorpião. Uma carta que eu tenho, apesar de descartar agora, mas era uma das cartas que eu tinha na mão. E por isso vai ganhar também este bónus de 2 pontos de energia criativa. O jogador branco será o seguinte, e ele vai optar também por escrever um poema. Ora, para escrever um poema, ele tem que vir aqui ao Rossio. E o Rossio tem as 2 posições ocupadas. Esta é a terceira ação que nós podemos fazer na nossa ronda. O jogador branco não pode controlar pessoa, não pode roubar o controle de pessoa, porque terá que fazer um movimento de um dos heterónimos, de um peão, seja o heterónimo, seja a pessoa. Portanto, roubando o controle de pessoa, teria que movê-lo para outro sítio e não poderia executar esta ação. Para isso, poderá gastar uma energia criativa, como aqui indicado, e ir para o espaço metafísico, para a mente de pessoa, e então executar a ação da posição onde está o peão de pessoa. O que significa que poderá assim escrever um poema. Ora, utilizando as mesmas regras de consistência, vamos fazer assim um poema com 1, 2, 3 e 5, portanto, ordem crescente. Guardamos estas cartas. E vou pontuar então 4 pontos, mais 3 de consistência, porque as cartas são todas iguais. Portanto, esta ganha referente a esta, o 3 referente aqui ao 2 e o 5 referente ao 3. E são assim 7 pontos de vitória para o jogador azul. Branco, perdão. 7. Mais o token dos 4, que fica aqui guardado, e mais os 3 pontos por ter retirado aqui do espaço do Rossio. Destas cartas vamos guardar uma delas para o poema final. Eu vou escolher esta com o 1 e com o 5. Mas vamos ver também se temos ali algum dos símbolos correspondentes. E temos Libra, e por isso mesmo este jogador vai ganhar
mais 2 pontos de energia criativa pelo bónus da ação. Para terminar a ronda, o jogador azul vai também fazer uma ação. Só tem ainda 2 cartas porque foi aqui à biblioteca e comprou ali vamos chamar-lhe aquele upgrade. E olhando para as cartas e para os pontos que ele tem, o jogador olha e vê que estão ali cartas no Martinho da Arcada bastante interessantes. Não podendo lá ir, o que o jogador vai fazer é tomar também o controle de pessoa, vai roubar aqui e gastar um ponto de energia para controlar a pessoa e vem aqui ao Martinho da Arcada fazer as suas compras. Tendo em conta que temos aqui um 2 e um 3, as cartas mais interessantes serão um e um 4, faltando só o 5 para escrever um poema mais interessante, com mais pontos. Ficamos por aqui nesta jogada. O jogador azul ainda não tem pontos, estava ali mal colocado, e termina mais uma ronda. Finalizada que está a ronda, rodamos aqui o nosso espaço metafísico, verificamos quem tem o controle de pessoa para receber o token de primeiro jogador, e o jogador azul vai aproveitar que é o primeiro e que está a controlar tudo isto, e uma vez que não pode ir para o recio porque já está o espaço cinzento ocupado pelo jogador vermelho, e uma vez que tem o controle de pessoa, vai usar a pessoa para vir aqui ao espaço do recio e então usar 4 cartas para escrever o seu poema. Verificando também aqui pelo mapa astral se temos alguma coincidência. Temos aqui o Capricórnio, que é a que está ali, portanto ele vai ganhar 3 pontos de vitória por tomar a ação do recio. E vamos escrever um poema com 4 cartas. Tendo em conta que são 4 cartas, são 4 pontos, mais estes 3 de consistência, passamos a 7. Portanto vamos ficar com 10 pontos. Vamos roubar aqui o token dos 4 pontos para o final do jogo, mais estes 3, e guardar uma carta para o fim do jogo, pode ser a 1, para o poema final. Isto é descartado, e vai jogar o jogador vermelho. A última ação que ainda não expliquei, e para terminar aqui a explicação do jogo, a última ação será a ação de descansar, ou seja, repor toda a energia criativa, no máximo, e não efetuamos qualquer ação aqui no nosso tabuleiro. Contudo, porque estamos a jogar com o modo pessoa, o que este jogador essencialmente vai fazer é ir buscar mais uma carta de mensagem e ficamos então com 3. Vemos as cartas, é a primeira vez que eu estou a mostrar. Estas cartas são cartas para pontuação no final do jogo. Esta aqui serão 2 pontos por cada upgrade do classicismo, 2 pontos por cada poema escrito com 3 cartas e 2 pontos por cada upgrade de naturalismo. Neste caso o jogador ainda não sabe bem o que é que vai fazer, o poema foi de 5, e vamos apostar, se calhar, olhando aqui para as cartas da mão, que já não é nenhuma, aliás, são estas duas, classicismo, então vamos apostar no classicismo e vamos colocar aqui, debaixo do tabuleiro de heterónimo, isto vai passar aqui para o lado, a cartinha para bónus de final do jogo. Este jogador foi o único que descansou e, portanto, é o único que coloca cartas. Contudo, todos os jogadores vão agora olhar para as suas cartas e vão passar uma ao jogador que está à sua esquerda e receber uma do jogador que está da direita, e assim temos todos 2 pontos. A questão deste jogador já ter descansado e já ter jogado é que toda a gente já vê o que é que ele está a fazer e, portanto, todo jogador poderá tentar roubar-lhe os upgrades de classicismo primeiro, antes que ele possa fazer qualquer tipo de compra. Portanto, vamos trocar aqui as cartas aleatoriamente. Vale o que vale. E o jogo prossegue por aí adiante. Se 2 jogadores fizerem este descanso na mesma ronda, cada um vai buscar uma carta para colocar aqui e há sempre a rodada de cartas em cada turno de cada jogador. Há sempre a passagem de cartas para os jogadores da direita e temos sempre que ter atenção porque podemos estar a dar pontos ao nosso adversário, portanto pode ser complicado, estamos a passar uma carta de objetivo para o final do jogo. Como tinha dito, agora vamos avançar aqui um pouco o jogo. Vamos imaginar que no final do jogo todos os jogadores têm as suas cartas e as pontuações vão ser feitas da seguinte forma. No final do jogo, pegamos naquelas cartas que restaram, vamos imaginar que são estas, que este jogador utilizou ao fim do jogo e guardou estas cartas para compor o poema final. Podem ainda vir buscar uma à sua mão, livremente, neste caso não tem grande interesse porque não vai substituir nada, e compor um poema final. Para este poema final vão contar então estas pontuações, como têm contado até agora. Ganhamos à mesma a peça do poema respectivo, contudo, mesmo que haja aqui disponível, não vamos ganhar estes pontos de bónus, tiramos sempre da reserva. Contamos ainda depois então os pontos. Vamos imaginar que ele fez um poema com 4, vamos contar então aqui 9 pontos para os poemas com 3 cartas, 12 para os de 4 e 5 para os de 5. Juntamos a pontuação, verificamos os bónus correspondentes ou não aqui da mensagem e fica a nossa pontuação final do jogo. E é assim que se joga a pessoa. Relativamente à minha opinião sobre este jogo. É um jogo que eu gostei bastante.
eu achei que o jogo era um bocadinho apertado para as 12 ações que nós temos. A última vez que eu joguei, para terem uma noção, eu percebi que já não ia conseguir compor um terceiro poema, ou um quarto poema, já nem me lembro bem, porque não tinha rondas suficientes. E então o que eu fiz foi descansar para ir buscar bónus e upgrades aqui à biblioteca que me dessem mais, à livraria, perdão, que me dessem mais alguns pontos para eu assim conseguir subir um pouquinho aqui na classificação, em vez de ficar a ver os outros jogar. Outros amigos com quem eu joguei também acharam o jogo um pouco apertado, mas eles gostaram e dizem que essa é uma das coisas que gostaram no jogo. Pois também já depende um pouco da vossa opinião pessoal. Gosto bastante da movimentação dos jogadores. Os passos, apesar de serem apertados e bastante concorridos, há quase sempre uma maneira de nós manipularmos os nossos peões, quer seja para vir aqui ao Recio compor o poema, se eu estou aqui, venho para o espaço metafísico e consigo então efetuar uma das ações que aparentemente estão bloqueadas, mas acabam por não estar. Se eu estiver agora nesta posição, é que será difícil fazer esta ação, aí terei mesmo que jogar as minhas coisas de outra maneira. Estes pontos aqui do espaço metafísico são também bastante importantes, principalmente os pontos de energia criativa. Temos também o facto de ganhar cartas ou ganhar peças de livraria gratuitamente, mas estes pontos são bastante importantes e por isso às vezes é importante vermos como é que queremos jogar e quando é que queremos fazer o nosso poema para ganhar aquele bónus adicional. Contudo, a única coisa que eu gostei menos no jogo é aqui nos tabuleiros do modo avançado. Eu realmente, a última vez que joguei, estive muito preso ao bónus que eu tenho, que é o meu bónus único, que só eu é que o tenho, e acabei por adiar as minhas ações e isso custou-me também, se calhar por isso, é que eu cheguei ao fim do jogo e estava tão apertado que não consegui escrever poemas. Isso porque um dos jogadores ganhava um bónus por estar aqui só um dos meeples quando fazia o poema, o que fez com que ele controlasse que isto estivesse quase sempre ocupado, e o meu era quando não estivesse lá ninguém, se não salvo erro, mas o meu bónus de heterónimo chocava com o dele, então andámos ali e eu fui um pouco ingênuo e andei sempre a adiar quando escrevia os meus poemas, andei a arrecadar cartas e bónus e depois já fui tarde para escrever os poemas e já não consegui escrever o suficiente e não otimizei as minhas jogadas. Claro que isso também foi um erro da minha parte. Se calhar jogadas mais vezes e com outras pessoas, se calhar isso já não ia acontecer tanto e já não íamos ter esse confronto. De resto, é um jogo muito bom. Os meus parabéns ao Orlando Sá. Isto não é patrocinado, mas dizer que os jogos da Pitágoras me têm surpreendido pela positiva. Eu acho que um pouco pela colocação dos jogos nas superfícies. Eu olhava para os jogos e pensava que isto eram jogos mais didáticos do que outra coisa. E depois de ter visto sobre o Pessoa também fiquei assim com uma impressão um bocadinho errada do jogo, mas depois de experimentar adorei e é um jogo que se calhar não entra para o meu top 5, mas entra para o meu top de jogos que eu não recuso jogar e isso não é fácil, porque eu sou um bocadinho esquisito. E pronto, é isto. Eu espero que tenham gostado, já sabem, façam subscrição, façam like, partilhem com os amigos, etc. Espero que tenham gostado disto, comentem aí tudo o que me tenha passado em termos de explicações ou erros que eu tenha cometido. Obrigado e até à próxima.